Abra comigo aí sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos ler Marcos 4 a partir do verso 35. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Quem não estiver com a Bíblia vai poder acompanhar também aqui na projeção o texto. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta igreja tão linda, por esse povo tão querido e tão precioso e tão abençoado. Pai, abençoa esta igreja cada vez mais, abençoa cada família aqui desta igreja, cada pessoa também que nos acompanha pela transmissão online. Senhor, nós nos juntamos aqui, ó Deus, com quem está aqui presencialmente, com aqueles que estão online, ó Deus, e somos um só corpo, uma só igreja, Missão Cristã Internacional, juntos para servir ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está aqui presente, ao coração de cada um que está online. Senhor, mas que a Tua palavra seja fresca, seja viva, ungida do Teu coração para o nosso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Muito bom. Antes de fazermos a leitura aqui do texto, antes da leitura do texto, deixa-me aqui só dizer algumas poucas palavras. Por que eu escolhi esse texto hoje? Esse texto é aquele texto em que há uma tempestade que vem ali perturbar a viagem dos discípulos de Jesus no barco, e Jesus estava ali no barco também. E eu tenho observado esses acontecimentos que o nosso mundo está enfrentando um desafio tremendo, né? Desde praticamente o mês de fevereiro, março. Algumas coisas avançam, infelizmente outras recuam. A gente está a perceber que não dá para manter indefinidamente um tempo de quarentena. As pessoas precisam sair, as pessoas não aguentam mais ficarem naquele estado ali, isoladas, fechadas nas famílias. E a economia está a ser abalada seriamente. Então, ou seja, os desafios são tremendos. Aí os estados estão a liberar aos poucos, fazer um desconfinamento em fases, em transição. Mas a gente observa que os lugares onde esse desconfinamento está a ser feito, a maioria deles não está a surtir um bom resultado, e aí tem que haver alguns recuos. Nós estamos aqui na linha de Sintra, no Conselho de Sintra, é uma das regiões também que teve que haver algum recuo nessa situação. E nós vivendo esse tempo, esse desafio mundial, não é apenas um desafio local de uma cidade, de um país, é um desafio mundial. A economia mundial está sendo severamente abalada, e aspectos políticos aí com muitas contrariedades, as pessoas ansiosas acerca do futuro, algumas pessoas aflitas até no que se refere à saúde, algumas, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco. E nessas situações eu penso que é importante a gente entender como devemos aplicar a nossa fé. Eu tenho dito que tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos, nas nossas vindas aos cultos da igreja, às vezes que nós abrimos as nossas Bíblias para ler, para receber a palavra, a instrução de Deus, às vezes que nós confiamos, consagramos as nossas vidas, o nosso futuro a Deus, tudo isso foi praticamente um treinamento, uma preparação para viver tempos como estamos a viver agora. E não faria sentido, ou seja, imagina só, pensa aí quantos anos, quantas vezes você fez leituras da sua Bíblia, quantas vezes você orou consagrando a sua vida a Deus, confiando, quantas vezes você orou, Deus, não importa o que vier no futuro, estarei sempre contigo, ao teu lado. Quem já fez essa oração assim? Amém? Quantas vezes você veio ao culto da igreja e recebeu uma boa palavra e o seu coração se encheu de fé e a sua fé foi crescendo, foi sendo desenvolvida, aperfeiçoada. E agora chegamos no momento crucial, no momento chave, e aquilo que nós recebemos
está a ser colocado à prova. Sabe, irmãos, é assim, há muita gente que ouve a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro e não fica nenhum resultado na própria pessoa. Jesus até disse que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, ele é semelhante a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a areia. Mas a pessoa que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática é semelhante a uma pessoa que construiu a sua vida sobre a rocha eterna sobre a qual eu e você estamos a construir as nossas vidas é Jesus. Ele é a rocha inabalável, Ele não será abalado jamais e nós estamos seguros porque estamos nele. Quem pode dizer amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Nós estamos firmados na rocha segura, na rocha que é eterna. Sabe, irmãos, tudo que eu e você aprendemos ao longo dos anos é momento de se colocar em prática, é momento de viver aquilo que temos recebido durante tanto tempo. É normal que numa fase como esta, algumas pessoas ficam apreensivas sobre o futuro. Esta apreensão, essa inquietude desperta uma ansiedade. Algumas pessoas já estão com uma ansiedade quase crônica. Já acordam ansiosas, passam um dia cheias de ansiedade e vão dormir ansiosas. Há pessoas que colocam a cabeça no travesseiro e já não conseguem descansar. Há pessoas que já não conseguem dormir. Há pessoas que estão nervosas se elas vão conseguir manter o emprego durante muitos meses. Há pessoas que têm pequenos negócios, pequenas empresas, estão ansiosas se vão ter orçamentos aprovados, se vão continuar tendo clientes. Sabe, irmãos, é uma situação que está a despertar, a mover os ânimos das pessoas. E nós que somos filhos de Deus, nós temos que saber posicionar a nossa alma, temos que saber posicionar as nossas emoções numa época como esta. Temos dito, inclusive, que não faz sentido você ficar o dia inteiro recebendo informações e notícias sobre a pandemia. Há pessoas que veem a notícia das 7 da manhã, vê a notícia do meio-dia, da 1h, vê a notícia das 3 da tarde, vê a notícia das 8 da noite e antes de dormir dá uma conferida. Há pessoas que você não precisa ir ao Google, só você falar Portugal, ele fala pessoas infectadas, fala os números, recuperadas e óbitos. Aí você pergunta lá de outro país, ele também sabe, dos Estados Unidos, do mundo. É assim, todos nós temos que ter conhecimento do que se está a passar no mundo, e é uma situação que mexe com todos e temos que ter o conhecimento. Mas é o seguinte, até quanto a tua alma aguenta só informações negativas? Depois a pessoa não dorme direito e não sabe por quê. Depois a pessoa vai trabalhar e lida mal com um colega de trabalho e não sabe por quê. Porque ela está a se alimentar, se encher de informações e ela não consegue trazer moderação e equilíbrio para a sua alma. Irmãos, a nossa alma, ela tem um limite que ela suporta de pressão, de informações negativas. Então é o seguinte, informe-se o necessário para ninguém pensar que você não é do planeta. Para você garantir às pessoas que você permanece nesse planeta, vai lá atrás de informações, mas depois esqueça, porque as notícias durante um dia vão se repetir, são quase as mesmas. E você pensa assim, mas e se acontecer algo muito grave? Você pode saber que alguém vai contar. Experimenta ficar 2 dias sem ter acesso, você vai ver que alguém vai contar. Depois ainda, além das informações que a pessoa recebe pela televisão, ela liga para um amigo, o que o amigo vai dizer? Você viu o que aconteceu? E algumas pessoas que vieram de outros países, Brasil, Angola, ainda ficam acompanhando o daqui, o de lá e o dos Estados Unidos. Aí a pessoa fica ali envolvida naquilo. E há lugares que realmente eu já percebi. Quando eu vou conversar com pessoas do Brasil, eles têm tantos causos para contar.
tantas histórias do vizinho, do que aconteceu com não sei quem, com não sei quem, não sei quem, não sei quem. E é interessante o seguinte, tudo bem, a gente tem amigos, a gente tem família, é bom ter conhecimento, é bom ter informação, mas você precisa entender o seguinte, nós estamos a viver numa época que você precisa libertar a sua mente, libertar a sua alma, para se fortalecer espiritualmente, para poder prevalecer nesta época. Você precisa fazer uma gestão da sua mente, uma gestão da sua alma, das suas emoções, uma gestão, gerir os seus sentimentos, senão você não vai se conduzir bem nesse processo. Sabem, há um fator psicológico aqui. Eu disse, alguns domingos atrás, que essa situação não é uma corrida de 100 metros. E desculpe informar, também não é uma corrida de 500 metros. Também não é uma corrida de 1000 metros. Nós entramos numa maratona. Nós entramos numa maratona. Nós já estamos há alguns meses nessa maratona e não sabemos quantos meses ainda vamos passar. Maratona, quando é corrida de 100 metros, o que você tem que fazer? Você tem que dar o maior gás agora. Corrida de 500 metros, um pouquinho menos. Mas quando é maratona, como é que você vai? Se você correr muito no início, quando estiver faltando, quando estiver na metade, já viu aqueles inexperientes de maratona? Na metade já sai. Quem já acompanhou maratona, já viu que os primeiros que saem são os primeiros a desistir? Quem já viu isso? Os primeiros a desistir são os que disparam. São os primeiros a desistir. Os que vão ficando para trás, eles sabem a caminhada. Eu quero dizer para vocês, é o seguinte. Não adianta você fazer mudanças rápidas demais nessa época. Eu vou mudar isso, eu vou transicionar a minha empresa para tudo digital, tudo online, rápido. Tem pessoas que querem mudar tudo de uma vez. Calma, que o mundo também não é tão rápido assim. Cuidado que isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona. Ainda temos caminho para andar, por isso temos que preservar as nossas emoções, a nossa alma, a nossa mente, porque é uma maratona. Sabe, irmãos, e Jesus, nós vamos ler agora essa história, e nós vamos entender que Deus, Ele usa as contrariedades da vida, as dificuldades, as pressões da vida, Deus usa cada uma delas. Deus não desperdiça nenhuma dificuldade da sua vida. Deus permite até que você passe por dificuldade, mas Deus tira uma lição e um crescimento em cada dificuldade que você passa. Deus não desperdiça tribulação. Deus não desperdiça dificuldade. Deus quer tirar proveito de todas elas. Veja bem, nesta situação aqui nesse texto que nós vamos ler, Jesus intencionalmente quis dar uma formação aos discípulos. Nós temos que ver por esse lado, por essa perspectiva. Jesus não foi apanhado de surpresa e veio uma tempestade sobre o barco. Jesus não foi apanhado de surpresa, não, foi algo intencional. Entenda, não foi ele que trouxe a tempestade, não foi ele que trouxe a tempestade sobre o barco. Mas ele não estava sem saber daquilo que aconteceria. Na verdade, ele estava a colocar os seus discípulos no contexto em que eles poderiam aprender algo e crescer. Por que Jesus estava a dar essa formação especial aos discípulos? Porque Jesus sabia muito bem que após a sua morte e ressurreição, quem daria continuidade ao seu ministério seriam os discípulos. Ele delegaria aos discípulos, os seus sucessores, a continuidade do ministério. Portanto, se Jesus desempenhou o ministério na fé, os seus sucessores teriam que desempenhar o ministério em fé. Então, Jesus tinha que formá-los e levá-los a um crescimento na fé. Então, esta situação foi proporcionada intencionalmente para que os discípulos crescessem em fé. Vamos, então, finalmente fazer a leitura do texto. Marcos 4,35 diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, irmãos, Jesus costumava fazer o seguinte: ele, durante o dia, ele fazia várias viagens por aldeias, vilarejos ali de Israel. E ele curava os doentes, ensinava as multidões e fazia milagres todos os dias. E a Bíblia nos mostra que Jesus, mesmo depois de um dia desempenhando o ministério, muitas vezes no final do dia, ele ia para um lugar à parte para orar. Jesus sabia que o poder do seu ministério estava na oração. Então, depois de um dia de trabalho, ele orava. E algumas vezes diz que Jesus, durante a madrugada, orava para que pudesse começar o dia seguinte, um novo dia de ministério. E Jesus, irmãos, tinha uma percepção, uma sensibilidade espiritual, algo fantástico, maravilhoso. Neste dia, Jesus sabia que o inimigo ia se levantar para afrontá-los. Jesus tinha um propósito para realizar no outro lado do mar da Galileia, na outra margem. Então Jesus sabia que aquele caminho até a outra margem seria resistido. Mas ele, olha o que ele diz, sabendo que seria resistido à palavra que ele dá aos discípulos. O versículo 35 aí, por favor. No 35, Jesus diz assim: se os discípulos tivessem ficado atentos a estas palavras que Jesus proferiu, eles teriam ganhado fé no momento da dificuldade, da tempestade no mar. Jesus disse: passemos para outra margem. O que Jesus quis dizer é: nós vamos todos atravessar a margem, vamos chegar do outro lado. Em outras palavras, Jesus deu aqui, eu posso chamar que Jesus deu uma promessa ou deu uma profecia. Os irmãos estão atentos ao que eu estou dizendo? Quando Jesus, imagina, Jesus fala para os 12 aqui: olha, nós vamos chegar do outro lado. Foi o que Jesus disse. Quando ele disse: passemos para outra margem, Jesus quis dizer: eu tenho um objetivo de ir para o outro lado. E se esse era o objetivo de Jesus, ir para o outro lado, alguém poderia impedi-lo? Se ele disse: nós vamos alcançar o outro lado, alguém poderia impedi-lo? Era para os discípulos, no momento da tempestade, era para eles terem se lembrado. Antes de acordarem Jesus, eles podiam ter se lembrado. Mas o mestre não disse que nós iríamos à outra margem, porque ele tem um propósito para realizar lá. Então, essa tempestade não vai nos impedir. Mas sabe, infelizmente, nós não conseguimos reter as palavras que Deus tem nos dado ao longo do tempo. Às vezes eu recebo uma profecia e às vezes eu não guardo no meu coração e no momento difícil eu não estou preparado. Sabe que muitas vezes quando Deus nos dá uma profecia, uma promessa, Deus usa alguém, ou às vezes fala diretamente aos nossos corações, Ele está a nos preparar para um tempo que vem. Portanto, se alguém chegar assim e te der uma profecia, uma palavra, olha, Deus está dizendo que vai cuidar de ti. Prepara-te. Porque se Ele vai ter que cuidar, se tu não vais ter que cuidar sozinha, porque vem tempos difíceis por aí. E a pessoa só recebe a palavra: ai, que maravilha, Deus disse que vai cuidar de mim. Mas depois ela pensa assim: mas eu estou tão bem, cuidar de quê? Sabe, às vezes a palavra de Deus é para você preparar o coração, preparar a alma e se fortalecer nele. Só que quando nós deixamos de lado as palavras de Deus, esquecemos as profecias, as promessas, o que acontece? No momento da dificuldade, a gente fica o quê? Desesperado. Sabe, você precisa se apegar às últimas palavras de Deus. Quando você está a passar por tribulação, por dificuldade, por pressão, lembre-se das quais foram as últimas palavras que você recebeu, do que Deus faria na sua vida, na sua história. Sabe, você precisa se apegar a essa palavra. Sabe, eu tenho um amigo, um pastor, que ele é muito usado na área de profecia. Muito usado na área de profecia. E ele disse que ele ia visitar um irmão. Ele ia visitar um irmão. Talvez alguns aqui vão assustar com o ato profético que ele fez. Sem saber o que ele faria. Ele ia na casa de um irmão. E no caminho ele sentiu de Deus que ele deveria passar no supermercado e comprar uma garrafa de vinho.
Não se escandalize. Profeta e vinho, às vezes acontece. E ele comprou uma garrafa de vinho e ele não sabia para quê, o porquê da garrafa de vinho. Mas quando o amigo dele abriu a porta da casa e ele entregou a garrafa, ele começou a profetizar. Foi algo espontâneo. Ele disse assim: assim diz o Senhor, você vai passar por um momento muito difícil na sua vida. Mas este vinho você vai guardar e ele vai ser o sinal, o símbolo, a sua referência para o que Deus vai dar a vitória completa. E você, assim como o vinho produz alegria, Deus vai restaurar a alegria que você vai perder. Aquele irmão pegou, guardou o vinho. Aquilo foi bem rápido. Acho que na mesma semana, ou uma semana depois, aquele irmão foi diagnosticado com cancro. E começou um processo de tratamento doloroso do cancro. Aqueles tratamentos terríveis que a gente sabe, conhece. E houve momentos do tratamento em que ele quase perdeu a esperança, quase desistiu. E o que fez ele ganhar a esperança é quando ele lembrava, olhava para aquela garrafa de vinho que ele colocou ali bem visível. Quando ele olhava para aquela garrafa de vinho, ele se lembrava que o amigo tinha profetizado que ele iria voltar a sorrir, iria passar por aquela situação. Então ele segurava na garrafa de vinho e falava: Deus, eu tenho uma palavra do Senhor, que eu vou sair bem do outro lado. Sabem, Jesus tinha dado essa palavra aos discípulos. E realmente essa pessoa testemunha que ela foi curada e ela venceu o cancro. Mas passou por um deserto. Infelizmente, há vitórias que nós só vamos obter depois de passarmos por um tempo de deserto. Eu e você temos que entender que há vitórias que virão, mas haverá um deserto no caminho. E assim, a maioria das pessoas se desesperam no deserto. E a maioria das pessoas fogem e perdem o melhor de Deus, porque não sabem lidar com o tempo de pressão. Eu e você temos que aprender a lidar com tempos de pressão. Pressões que vêm do inimigo, muitas vezes. Pressões circunstanciais, muitas vezes. Que nós não sabemos explicar o porquê que aquilo aconteceu. Mas o seguinte, nós temos que colocar os olhos na outra margem. Diga assim comigo: eu vou colocar os meus olhos na outra margem. Olha, talvez o caminho no mar da Galileia, talvez o caminho do mar seja um caminho difícil. Mas os seus olhos não podem estar nas tempestades do mar. Os seus olhos têm que ser colocados que você um dia vai pisar na outra margem. Você já viu a sensação de alguém que pisa na outra margem? Já viu a fantástica sensação de quem passa por uma ventania, uma tempestade, um temporal no mar, e quando a pessoa pisa em terra firme, já viu a sensação? Já imaginaram o que quer dizer a sensação? É uma coisa fantástica. Vamos lá então. Eu quero dizer então, com base no versículo 35, que o Senhor tem nos dado palavras e nós vamos chegar na outra margem. Em relação a essa pandemia, nós vamos chegar na outra margem. Amém? Quem quer profetizar? Eu vou chegar. Eu vou chegar do outro lado do mar. Eu vou atravessar esse mar. Em nome de Jesus eu vou chegar do outro lado. Bendito seja o nome do Senhor. Ok, muito bem. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Veja bem, o barco que Jesus tinha com os discípulos era um barco relativamente pequeno. Não era uma canoazinha, mas também não era um barco grande. Era um barco, talvez, provavelmente. Lá quem vai a Israel, nós conseguimos ver lá um barco que é mais ou menos do tamanho do barco que Jesus viajava com os discípulos. É um barco mais ou menos daqui até aquela parede, não muito largo, mas era um barco que cabia ali, no mínimo, 13 pessoas, que no mínimo Jesus viajava sempre, ele mais 12. Não sei se tinha alguns outros que iam ali de boleia. Mas imagina só. Aí Jesus vai para... Onde é que Jesus vai dormir? Olha o versículo 38. E Jesus estava na popa. Popa é a parte de trás do barco. É claro, Jesus não ia escolher aquela pontinha da frente. A parte de trás é mais confortável, não é? E Jesus... O que diz aí que Jesus fez? Dormindo sobre o... Jesus era
Um homem prudente, cauteloso. Viajava, mas levava o travesseiro. Jesus colocou o travesseiro. Se ele usou o travesseiro, ele dormiu em pé. Como que ele dormiu? Sim, talvez o barco não tinha espaço para deitar esticando as pernas, mas no mínimo, ele fez aquela... Igual a gente às vezes dorme no comboio, no tocar. Jesus fez assim, colocou o travesseiro e começou a dormir. Só que o que diz no versículo 37, volta o 37, diz que o barco recebeu 1 litro de água. É isso que diz aí? O barco, de modo que já estava o quê? A encher-se. O que é encher-se? Já estava aumentando o nível da água. Olha, dentre os 12 discípulos, alguns eram experts em barco e mar. Tem gente que pensa que eram todos. Os discípulos de Jesus todos. Não eram todos. Alguns poucos ali eram entendidos de barco e de mar. E de pesca. Os outros que não eram entendidos, por exemplo, Mateus. Tenta entender Mateus. Mateus, na hora que viu o barco se encher de água, ele olhou para Pedro, que era experiente de mar. E aí, Pedro? Na hora que ele olhou para o semblante de Pedro, Pedro falou assim. Pedro era experiente. Irmãos, se Pedro, que era experiente, estava com medo, é porque a situação era ameaçadora mesmo. Aqueles que não percebiam nada de mar já entenderam, nós vamos morrer. Ai. Quando eles se deram conta que iam morrer, o que eles fizeram? Versículo 38 novamente. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Olha que pergunta complicada, hein? Uma pergunta de se fazer a Jesus. Deixa eu me perguntar aqui, algum crente aqui verdadeiro já fez essa pergunta para Deus? Onde o Senhor está, Deus? Onde está? Cadê a tua mão? Cadê a tua bênção? Onde o Senhor está? O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor abençoou o vizinho, mas se esqueceu de mim. Sabe? Vamos ver a primeira coisa. Jesus, antes de entrar no barco, quem acha que Jesus tinha ido ao psicólogo e foi ali diagnosticado com depressão, antes insônia, e o psicólogo receitou um remedinho para dormir, de maneira que Jesus estava dormindo no barco, que estava cheio de água e ele não acordava. Que sono é esse, irmãos? Porque a Bíblia fala que o barco já estava se encher de água e Jesus estava a fazer o quê? Será que o travesseiro não molhou? Jesus tomou medicação para dormir? Foi anestesiado? Então por que ele continuava a dormir? Porque aquilo era um teste. Intencionalmente, Jesus estava a querer formar os discípulos em fé. E a única maneira que você tem para formar alguém em fé é como? Deixando ele se desenrascar sozinho. Esta era a ideia de Jesus. Vamos ver como que eles se desenrascam. Sabem, muitas vezes você ajudar demais as pessoas, você não vai ajudá-las a crescer. Ajudar demais alguém impede o crescimento. Sabe aquela história da lagarta? Quem já viu a história da lagarta? Tem o ovo, tem a lagarta, ali tem o casulo. E a lagarta, para ela ser transformada em borboleta, presta atenção nisso aqui, para a lagarta ser transformada em borboleta, há um processo que Deus criou, a natureza ali, que é, ela precisa se exercitar dentro do casulo, e enquanto ela se exercita, sabe o que acontece? Cria musculaturas, eu não sei os termos de insetos, irmãos. Entre aspas, o equivalente ali. Ela vai criando ali, as musculaturas entre aspas ali, e o seguinte, vai ser um processo muito difícil para sair do casulo. Mas o tempo que Deus programou para que ela consiga romper o casulo e sair, é o tempo necessário para ela criar asas e força e estrutura. E quando ela rompe o casulo, é o momento que ela pode viver fora do casulo, porque ela consegue ser ela. Uma borboleta saudável.
Mas aí chega um miúdo, com muito boa intenção, da MC cuida. Aí chega um miúdo e pega ali um objeto cortante, um x-ato, por exemplo, e começa a ver que a lagarta está ali tentando sair do casulo, não consegue. Aí ele pega e começa a cortar o casulo. E ele pensa, eu vou salvar essa lagarta. Coitada, ela está fazendo tanto esforço para sair desse casulo. Aí ele consegue tirá-la do casulo. E quando ela tira, o que ele tem? Uma lagarta, meia borboleta, deficiente, que nunca vai voar na vida. Por quê? O processo de crescimento foi interrompido. Toda vez que você interrompe um processo de crescimento, e todo processo de crescimento é doloroso. Olha aqui, todo crescimento implica em mudanças. Toda mudança implica em perdas. E todas as perdas implicam em dor. Portanto, todo crescimento é igual a dor. Vou dizer novamente. Todo crescimento é igual a dor. Só há crescimento se houver dor. Só há crescimento se houver pressão. Não há nada que cresça se não for com pressão. A combustão nos nossos carros é feita, pelo menos era feita antigamente, com pressão. A pressão produz algo tremendo. A pressão é poderosíssima. Quando você foge da pressão, quando você foge do sofrimento, você não cresce na medida que Deus planeou para que você crescesse. Por isso, Jesus se manteve muito tempo a dormir no barco. Porque ele queria que os seus discípulos tivessem uma ação. Um posicionamento, porque eles já tinham aprendido sobre fé. Jesus não começou a ensinar sobre fé aqui dentro do barco. Jesus estava constantemente a falar sobre fé, sobre confiança, sobre descansar em Deus, sobre ter autoridade sobre as circunstâncias. E aquele momento era a prova dos discípulos. Assim como se você interromper o processo normal, natural da lagarta, ela não vai virar uma borboleta saudável. Vou dar só um exemplo aqui, que claro que pode ser, esse exemplo pode ser, tem cura, eu penso. Imagina um menino que é criado pela avó. Quem já viu criança criada pela avó? Só pela avó. O que a avó faz normalmente? A criança tem 12 anos. O que a avó faz? O objetivo da avó, o que é? Proteger a criança para ela não sofrer. Aí o menino de 12 anos chega da escola e fala, ai, brigaram comigo, fizeram zombaria comigo. O que a vovó diz? Eu não aguento ver você sofrer, meu netinho. Você não vai para a escola mais, para de estudar. Aí tira o menino da escola no 6º ano. Aí depois, 10 anos ela morre, está lá o meninão, de 22. É assim, foi poupado de sofrimento. Mas quem disse que ser poupado de sofrimento ajuda no futuro? Porque no sofrimento e na dificuldade que nós aprendemos muitas coisas. E nós amadurecemos em Deus e a nossa fé é consolidada. É claro que para o caso deste jovem que foi criado pela avó, talvez haja cura. Mas é assim, irmãos, impedir, livrar as pessoas de sofrimento nem sempre é a melhor coisa. Jesus, então, quando eles levantam, despertam Jesus, ao invés de ficar feliz, Jesus fica chateado. Por quê? Olha aqui, não tem um texto que diz aqui, ó, talvez algumas pessoas se enganam, não tem um texto que diz assim, então Jesus parou o mar, parou a tempestade e disse, olha, obrigado, ainda bem que vocês me acordaram, ainda bem, senão a gente ia morrer, iríamos morrer todos. Há um texto que diz isso? Que Jesus agradece? Jesus agradece? O que Jesus faz? Versículo 40, Jesus repreende. Jesus exorta os discípulos. Aí você fala assim, mas eles pediram ajuda no lugar certo, não foi? Eles pediram ajuda de Jesus. Quem acha que pedir ajuda de Jesus não é pedir no lugar certo? Foi. Mas Jesus não gostou. Por que Jesus não gostou? Porque eles já tinham aprendido sobre autoridade espiritual e sobre fé. Jesus queria que eles parassem o vento, o temporal. Então o versículo 40 diz, então lhes disse, por que sois assim? Tímido. Irmãos, timidez não é só aquela questão, hein? Olá. Algumas pessoas pensam que ser
timidez no mundo espiritual é você não ter coragem de usar e de manifestar aquilo que Deus deu. Vou dizer novamente, no mundo espiritual, timidez é não ser e não expressar o que Deus já deu. Jesus disse aos discípulos, em exortação, vocês são tímidos. Vocês são tímidos. Então o que Jesus quer que façamos? Olha, ele diz, por que sois assim tão tímidos? Olha o verso 40. Então, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? O que Jesus espera então que façamos nesta época que estamos a viver, irmãos? De duas uma, você vai ser tímido nesse momento do mundo, ou você vai ser uma pessoa de fé? Tímido ou fé? O que é o tímido? Tem autoridade, mas não usa. Tem fé, mas não aplica. O que é aplicar a fé? Jesus deu exemplo. Como que ele aplicou a fé e a autoridade? Ele deu ordem para a tempestade se acalmar. Há muitas tempestades na sua vida que elas vão se acalmar só quando você perder a timidez espiritual e se posicionar conforme a fé e a autoridade que você recebeu em Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Posicione-se. Olha, isso é uma escolha de cada dia. Não é a escolha do domingo quando você vem ao culto. É uma escolha diária. Porque em muitos dias você vai receber más notícias. Durante muitos dias você vai enfrentar situações de apreensão, de inquietude. Mas sabe, a sua ansiedade não vai ajudar você a chegar do outro lado. Deixa-me fazer aqui uma pergunta bem tranquila aqui para vocês. Por favor, presta atenção. No momento da tempestade, quantos estavam acordados? No momento da tempestade, quantos estavam acordados? Quantos estavam a dormir? O que os que estavam acordados fizeram? Ficaram apavorados, inquietos, ansiosos. E quem estava a dormir fez? Se levantou e resolveu o problema. Quem é que resolve problemas? Quem tem lucidez. Quem resolve problemas e vence tribulações e dificuldades é quem tem mansidão, lucidez. Pega aqui essa frase aqui. Já disse algumas vezes na igreja, não é a primeira vez que eu vou dizer isso. Só tem autoridade sobre uma tempestade. Vou dizer de outra maneira, você só tem autoridade sobre as tempestades diante das quais você consegue dormir. Diante das tempestades que você não consegue descansar, você não vai vencer. Aflição com problema não é sinal de que você está resolvendo o problema. Só é sinal que você perdeu a lucidez. Eu quero ver se aquela pessoa ela está lidando com um problema. Olha, ela está aflita, correndo de um lado para o outro. Não vai resolver nada. Os 12 não resolveram nada com a ansiedade deles. Eu estou ansioso. Quem é que resolveu o problema? Quem descansou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é um segredo. Nessa situação que o mundo está a passar, você precisa ter fé, não só fé. E o sinal de que você tem fé a seguir é descansar em Deus. Aí você fala assim, mas descansar como? O mundo está se abalado, a economia. Eu quero dizer, o que a sua ansiedade vai resolver? O que a sua inquietude vai resolver? Vai resolver uma coisa, vai roubar a sua lucidez. Quando você perde a lucidez, o que você faz? Toma decisões erradas. Todas as pessoas que perdem a lucidez tomam as decisões erradas. Eu tenho que não sei o que, o mundo vai passar por uma coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar uma decisão rápida, eu tenho que mudar tudo. Calma. Jesus está dormindo, a água está enchendo o barco, mas quando ele acorda, ele é o único que consegue fazer a melhor leitura de tudo que está a se passar. E ele é o único que tem autoridade para parar a tempestade. Eu quero dizer o seguinte, filhos de Deus, povo de Deus, nós temos que aprender a usar a fé
E quando usamos a fé, temos que entrar no descanso. Quem pode dizer amém? Sabem? Quando nós descansamos em Deus, há algo misterioso que acontece no mundo espiritual. Quando nós ousamos confiar em Deus, é como se nós estivéssemos dando espaço para Deus trabalhar. Eu entendo que quando nós estamos a trabalhar muito, é como os 12 discípulos estavam apavorados no barco. Não resolvem nada. Só ajudam o barco a afundar mais rápido. Mas é o seguinte, quando você decide ousadamente confiar em Deus, o mundo espiritual se move e Deus começa a trabalhar no invisível. Eu queria que você entendesse isso também. Deus gosta de trabalhar sem os homens notarem que Ele está a trabalhar. Deus gosta de trabalhar no invisível e depois mostrar a obra pronta. Tem muita gente que trabalha no visível, nas redes sociais, no marketing, e depois pare um rato. Já viu aquela história da montanha que pariu um rato? Sabe? Mas Deus trabalha no invisível, onde o homem nem nota, só o espiritual que nota. Lembra de Eliseu, quando disse ao seu servo? O seu servo aflito, o que Eliseu diz? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. As pessoas espirituais percebem no mundo espiritual que Deus está a trabalhar, agir no invisível. E Deus gosta de trabalhar no invisível e depois mostrar o que Ele está a fazer. Sabe, irmãos, eu entendo que é o seguinte, há coisas que nós temos que passar para o nosso crescimento espiritual. Há coisas que nós temos que passar para nos tornarmos melhores pessoas. Há sofrimentos que temos que passar para fazermos a vontade de Deus. Mas é o seguinte, o que mais importa em tudo, estou a terminar, o que mais importa em tudo é você olhar para o outro lado da margem e saber que você vai atravessar. Sabem, vários tipos de dificuldades você vai poder enfrentar. Mas no meio da dificuldade, tira os olhos da tempestade e coloca os olhos no outro lado da margem. Quer dizer o seguinte, Deus tem um destino maravilhoso para cada um de nós. Se nós conseguirmos colocar o nosso olhar nesse destino, nós vamos conseguir passar a dificuldade. Porque os nossos olhos não estarão na dificuldade, nossos olhos estarão no destino. Então não pare de acreditar no destino. Não pare de acreditar, não deixe de acreditar nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Não deixe de acreditar no melhor que Deus tem para a sua história. Pastor, mas está difícil. As tribulações são grandes, as dificuldades são muitas, fazem parte, tudo isso faz parte do processo. Você não tem que negar o processo. Tem gente que vive a fase da negação. Aceita o processo, aceita a dor. Aceita a dificuldade, porque isso também vai ser história para você contar lá na frente. Imagina só quando você estiver falando, eu até imagino, falando com os netos. Olha, o mundo passou por uma época. Assim, assim, assim. E aconteceu isso, isso, isso. Quem quer ter história para contar? Boas histórias. Estamos em que ano? Em 2030, um miudinho de 10 anos, que nasceu quando? Um miudinho de 10 anos. 9 anos. Em 2030, o menino chega para a mãe dele e fala assim, mãe, como é que a senhora conseguiu casar com o papai? Ele é tão feio, nunca vi um homem tão feio assim. Aí a mãe dele explica, fala assim, filhos, eram tempos difíceis. 2020, eu conheci o seu pai na fila do supermercado, ele estava de máscara. E ele foi tão simpático, e eu já me apaixonei de cara.
Eram tempos difíceis, filho, em 2020. Ah, tá explicado, mãe, tá explicado. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ele vai nos dar histórias para contar, melhores do que essas. Histórias melhores do que essas Ele vai nos dar para contar. Quantos querem olhar no meio da dificuldade, olhar para outra margem e declarar uma palavra de fé, que a tempestade vai parar e você vai atravessar o mar? Vamos, coloque-se de pé em nome de Jesus. Não é boa época para escolher pessoa nessa época de máscara. E todo gente de máscara e óculos escuros fica muito bem. Aleluia. Agora a sério, irmãos. Decida nesta manhã a usar a autoridade que você já recebeu da parte de Deus. Feche seus olhos só para não perder a sua atenção. Levante a sua mão direita, feche seus olhos. E diz: Senhor, eu vou passar esta tempestade. Eu vou atravessar este mar. Diz: eu vou atravessar esse mar. Eu vou pisar na outra margem. E eu vou contar a vitória. Diz: eu vou contar a vitória. Eu vou contar o testemunho da vitória. Eu não vou negar o sofrimento. Eu não vou negar a dor. Mas eu vou olhar para outra margem. Eu vou atravessar. Eu vou chegar ao destino que Deus me deu. Em nome de Jesus, eu vou chegar ao destino